E aí, já estamos online? Sim, vamos lá, Eduardo. Boa noite. Bom, gente, a gente tem uma hora, né? Então vamos dar uma agilizada. O assunto é bem extenso. É lógico que a gente vai tentar fazer uma abordagem assim, mais superficial também, porque a gente não pode, se for falar de biossegurança, de tudo que tem de biossegurança, nós vamos ficar aqui mais de 5 horas. Felipe caiu. Vamos lá. Então, vamos lá, apresente aí, faça as honras da apresentação. Boa noite a todos. Está ao vivo aqui da TCD. Gostaria de lembrar do sorteio também do Face Shield. Tem que entrar no Instagram da Dental do Guru e curtir a página. Eduardo, com você agora. Rapidão. Felipe, boa noite. Muito boa noite a todos, os colegas que estão nos assistindo. Eu vi alguns aí que entraram, a Lu, a Fernanda entrando, a Raquel eu já vi que tinha entrado. Uma boa noite a todos vocês. Primeiramente eu queria agradecer imensamente o convite que a PCD me fez, em nome da Helenise, né, da nossa presidente, e estender a toda a diretoria, principalmente por pela essa iniciativa, né, que fizeram de trazer colegas para falar, né, sobre todos os assuntos, né, inclusive outros profissionais. A minha esposa falou recentemente, e profissionais de fisioterapia, né, eu achei que a iniciativa foi muito boa. E quando a Carolina me ligou, falou: Eduardo, você não quer falar sobre biossegurança? Aí eu falei, bom, posso falar sobre biossegurança, né? E, na verdade, assim, ela falou: nós queremos prestigiar os dentistas de Botucatu. Eu fiquei muito feliz, né, por esse convite. E, para aqueles que não sabem, eu trabalho na clínica, tenho uma clínica de radiologia, mas eu trabalho desde 2001, eu trabalho na Vigilância Sanitária do Estado, né, no Grupo de Vigilância Sanitária, o GVS 16 de Botucatu, onde eu sou responsável, faço parte da equipe do Grupo Técnico de Odontologia, né? E, além, não só odontologia, mas a gente trabalha também com a questão de da radiação. Eu cuido da região toda, de 31 municípios da área de radiação. Cuido também da parte de banco de tecidos humanos, né? BCTG também, banco de células germinativas. E a vigilância, enfim, assim, um universo imenso que a gente tem que aprender a trabalhar. Na vigilância, a gente está na equipe que faz o treinamento das visas municipais, né? Então, falar sobre biossegurança é uma coisa que eu já venho falando há muito tempo, tá? Então, nesse momento, até, assim, o lado, se é que tem um lado bom da história da Covid-19, a gente poder falar sobre a biossegurança, que era uma coisa que a gente batia muito, né? E todo esse tempo a gente tem feito treinamentos e a gente vê que a mudança é muito pequena, tá? A gente vem trabalhando, as visas municipais, a gente tem treinado, tem capacitado as visas municipais, mas a gente vê que a coisa vem de uma forma muito devagar. Então, essa oportunidade de falar um pouco sobre biossegurança, para mim, é muito importante, né? E muito gratificante, ainda mais nesse momento de pandemia. Tá? Bom, gente, a gente vai, desde o começo da pandemia, eu vou falar, assim, genericamente sobre alguns aspectos importantes, né, para a gente se situar, da questão do dentista, né? Lógico, na biossegurança todos vocês já sabem do risco, a gente já está mais do que falado, mas lá em março, né, no comecinho, lá em março, saiu publicado alguns estudos no New York Times, né, sobre o risco das profissões com maiores riscos na odontologia, né, Felipe? E é óbvio que o dentista estava na lista lá em cima dos profissionais com maiores riscos, a profissão de maior risco, o dentista e a equipe, né, de saúde bucal. Aí, logo depois, em abril, saiu um estudo também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a mesma base desse estudo americano,
que também, segundo ela, 2,6 milhões de profissionais da área de saúde apresentam contágio acima de 50%. Tá? E os mais vulneráveis do grupo são os técnicos de saúde bucal, que apresentam 100% de risco de contágio pela proximidade física com os pacientes. Ou seja, esse estudo, tanto do New York Times como esse da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o que ela avaliava como risco para os profissionais de saúde odontológico ou os profissionais de saúde em si. Mas o dentista e o auxiliar estavam lá no topo da lista. Ela avaliava o quê? O contato, a proximidade que ele tinha com aquela pessoa, né, com que ela estava relacionando, e quanto tempo ela ficava próximo daquele paciente. Na atividade dele, quanto tempo ele ficava próximo. Tipo, então tem aqui profissionais, por exemplo, profissionais de dança. Eles tinham muito contato com a pessoa, né? Então o risco é alto. Mas eles estavam com a pessoa uma vez por semana. Ao contrário do dentista e dos auxiliares de saúde bucal, que eles estavam muito próximos, né? E ao mesmo tempo todos os dias. Então na pontuação de risco, ele acabava 100% lá e 100% aqui. Ele dava lá no topo da lista. Os dois estudos de risco apontavam isso. Bom, isso por quê? Tá? Primeiro, porque o dentista, a profissão do dentista, ele está na cavidade bucal. E hoje a gente já se sabe que o SARS-CoV-2, né, a Covid-19, ele tem uma afinidade com a CE, lá, que é os receptores de células, que o vírus tem que entrar dentro da célula. E não é qualquer célula, é uma célula que tem receptor para entrar o vírus. E os vírus, e na glândula salivar, tem vários desses receptores que o vírus SARS-CoV-2 tem afinidade. Então, a glândula salivar é um local de muita presença do vírus. Tá? Então, isso é um dos motivos. E a nossa profissão atua diretamente na cavidade bucal. A outra questão importantíssima, que a gente, depois de um certo tempo, a gente foi comprovando, que é a questão da geração de gotículas e aerossóis, que é outra coisa muito crítica do atendimento odontológico, né? Que é a produção de aerossóis e gotículas. E a gente sabe hoje que tanto a OMS assumiu isso, que o vírus é transmitido pelo contato direto, pelo contato indireto, principalmente por gotículas e aerossóis também. Ela assumiu recentemente que por aerossóis também acontece a transmissão. O que é de estranhar, Felipe, é o seguinte, é que recentemente, né, o próprio CFO publicou, vocês devem ter visto no site do CFO. É uma publicação mais recente. Uma publicação recente, agora em setembro, né, dizendo que informa que os cirurgiões dentistas, auxiliares e técnicos de saúde bucal representam um menor índice de contaminados entre os profissionais da saúde que estão na linha de frente. Então, entre os profissionais de saúde que estão na linha de frente, o dentista e o técnico de saúde bucal, o auxiliar de saúde bucal, são os que estão menos contaminados. Sim. Aí a gente pergunta, o que será que está acontecendo? Por que será que isso está acontecendo? Bom, eu tenho algumas sugestões disso, mas se a gente for analisar a questão tem um boletim epidemiológico especial que o Ministério da Saúde publica, e ele publicava com relação às profissionais de saúde, ele publicava a questão da contaminação até o óbito de profissionais da saúde. Felipe, lá na semana, e lá no comecinho de junho, o profissional de saúde, o dentista, nesse boletim, nessa semana, o boletim é o 26, da semana 32, lá em agosto. O dentista, o dentista estava entre a 10ª profissão de mais contaminação. E os técnicos de saúde bucal estavam entre 17º. Tá?
Se a gente for analisar hoje, um pouco mais próximo aqui na semana, acho que se eu não me engano, na semana 32, nós vamos ver que o dentista já subiu, saiu já de 10º para o 8º profissional de saúde que está com mais casos notificados de Covid-19. E os técnicos de saúde bucal passaram de 17º para 13º. Tá? Perdeu. Bom, o que você acha? O que você acha o que explica isso? Será que os dentistas estão se protegendo demais? Né? Então vamos pensar sobre isso. Será que o dentista é um profissional? Realmente é um profissional que já tem cuidado sobre isso, né? A gente já, na nossa profissão, diferentemente do médico, né? No nosso dia a dia, a gente já tem esse cuidado, A gente já usa máscara, a gente já usa óculos, né, no dia a dia da nossa proteção. Talvez isso seja um fator que justifique essa questão, né? Mas, assim, o médico, muitas vezes, ele atende em corredor, atende lá no consultório, não está paramentado, não está nem se protegendo, né? E o dentista não, o dentista ele já entra no consultório para atender de uma forma bem protegida. Eu acredito que talvez isso seja uma das respostas disso, né? Mas nós temos que lembrar que, primeiro, o dentista, se você for ver no boletim epidemiológico, o médico está em primeiro lugar, eu tenho aqui a tabela, depois nós temos os enfermeiros, não, na verdade o técnico de auxiliar de enfermagem está em primeiro lugar. Sim. Tá? Depois nós temos os médicos, depois nós temos os enfermeiros, né? E hoje nós temos também um profissional que é o cuidador de idoso, que também está bem acima também nas notificações. Mas, enfim, assim, uma coisa que pode ter acontecido é que os dentistas, eles pararam, né? A gente viu que foi uma recomendação que a gente atendesse só urgência e emergência, mas os profissionais de saúde, tanto do serviço público quanto do privado, eles pararam naquele momento, né? E nós ficamos parados. Talvez isso, agora que nós estamos começando a retomar a atividade no serviço público, foi liberado para atendimentos eletivos, e já estamos atendendo no serviço privado, mas talvez o reflexo disso venha mais para frente, né? Então a gente vai ter que sentir isso essas semanas para frente. É lógico que hoje eu tentei entrar no boletim epidemiológico especial do Ministério da Saúde, já não está mais lá, eu não encontrei, não tem mais esses dados de profissional de saúde, sabe? É uma coisa assim. E tanto é que a gente, Botucatu, se a gente for tentar levantar quantos profissionais de dentistas foram contaminados, ou até mesmo desses, a gente sabe hoje, né, que nós temos aqui na região nossa, foram 70 e poucos óbitos, não só Botucatu, mas na região toda, eu acho que tem 70 e poucos óbitos, mas desses, quantos foram dentistas? A gente não sabe. Quantos auxiliares de saúde bucal? Nós não sabemos, não temos esses dados, né? Então, eu acho que a gente tem que, sim, ter certo receio. Sim. Mas, enfim. Né? Eduardo. Outra questão. Então, pode falar, Felipe. Se alguma pergunta, você pode perguntar, pode parar. Eu gostaria de ressaltar isso. Se eles quiserem fazer pergunta, pode interromper, entrar durante a live, tá? Então, pode fazer a pergunta aqui que eu te passo isso. Beleza, eu não consigo falar e ler os comentários. Eles podem fazer perguntas e te interromper, que eu passo isso. Se você puder olhar ali. Tá. Bom, nós passamos aquele momento em abril que a ADA recomendou só tratamento de urgência e emergência. E nós, né, até no Brasil também foi aquela nota técnica 9 de 2020, que foi publicada em março, onde até o CFO, o CRO, todos os conselhos recomendavam atendimento de urgência e emergência. Enfim, passamos esse momento, né, e agora é o momento de nós atendermos nossos consultórios. Todos nós já retomamos, né, com aquela angústia, com aquela preocupação, aquele medo, mas de qualquer forma nós não podíamos parar, nós tínhamos que continuar. A odontologia é uma atividade essencial. Eu tenho lido artigos recentes de fratura. Eu tenho aqui na clínica mesmo, eu tenho recebido muito paciente de fratura. Nossa, como aumentou o índice de fraturas. Não sei se em função da pandemia, se o pessoal está muito nervoso ou se o pessoal está comendo demais em casa.
Tá mastigando demais. Mas o que tem de casos de fratura, de dor, aumentou absurdamente. E a gente tem visto também artigos sobre isso, que então é o tempo todo aumento desses casos. Bom, mas para que lado nós vamos, né? Se a gente pensar que nós estamos numa encruzilhada e nós temos lá para frente, para o lado, para trás nunca, né? Mas se a gente está numa encruzilhada, né, e a gente não sabe para onde vai, né? Já dizia, né, os filósofos, então qualquer caminho serve. E não é isso que nós queremos, né? Nós não queremos qualquer caminho. Nós queremos, todo mundo eu acho que quer, um atendimento de qualidade que proporcione uma segurança para a sua equipe, né? Então, minhas secretárias, minhas auxiliares aqui, eu tenho que dar o norte para ela, Sim. de tipo, eu tenho que dar essa segurança para ela. É seguro ela trabalhar aqui no meu consultório? É seguro nesse momento ela trabalhar aqui? Eu tenho que fornecer esse norte para ela. É seguro para os meus pacientes? Eu tenho que demonstrar para eles que isso é seguro? Não é verdade, Felipe? Nós temos... e para isso nós precisamos estudar, nós precisamos conhecer. Eduardo. Né? Então eu diria... Pode falar. Eu tenho uma pergunta da Helenise. Ela diz assim, Eduardo, 82% dos dentistas não interromperam seus atendimentos, segundo o CFO, atribuindo a baixa contaminação dos dentistas à capacidade de lidar com altos riscos biológicos. Eu acho assim. Então, ela disse que 82% dos dentistas, eles não pararam. E o que a gente atribui, o CFO atribui esse baixo risco? Ele atribui a baixa contaminação dos dentistas à capacidade de lidar com os altos riscos biológicos. Aquilo que eu te falei no começo. A gente já fazia parte do nosso dia a dia algumas intervenções que a gente faz, né? Lavar a mão, trocar EPI, né? É o que você comentou no começo. Isso vai ser demonstrado durante algum tempo. O CFO, ele coloca, realmente, eu não sei qual é a base do CFO, que eu entrei no CFO, eu não sei de onde ele puxou a base de dados dessas informações. Tá? Mas, assim, é lógico, o CFO, ele quer mostrar que ele fez ações. E uma das ações ele criou manuais, ele ajudou naquele momento de sugerir que os dentistas parassem. Então, ele está mostrando que ele também teve a ação dele, né, nesse sentido. Assim, eu conversando, eu não sei se a pesquisa de 82% aí, né, a gente poderia saber. Aqui, entre a gente, nós paramos, né, em março, paramos algumas semanas, todo mundo estava assustado. E o Serviço Público de Saúde parou até pouco tempo atrás. Agora que o Serviço Público está retomando. Tá? Então, as bases do CFO, eu não duvido, mas assim, tudo a gente está muito no momento que a gente tem que... vamos esperar para ver o que vai também dar mais para frente. Mas eu acredito nisso, Felipe, tá? Do dentista ser um profissional que se protege. Tá? Eu acredito que a gente vai perceber mais para frente que o que a gente faz frente a frente a esse vírus, né, as coisas que a gente já fazia, que já é, assim, de uma certa forma, já é um cuidado muito importante para a gente não estar se contaminando, né? Mas vamos aguardar ainda os estudos, né, para a gente poder ter realmente certeza. Mas enfim, nós temos que saber o caminho para onde nós vamos, né? E para isso nós temos várias ferramentas, né? Inclusive o próprio CFO tem o manual de biossegurança do CFO, tem os guidelines lá, os guias lá do CDC, dos Estados Unidos, da Europa. Nós temos o próprio manual de boas práticas do CRO. E nós temos também, eu como trabalho na vigilância sanitária, nós temos a nota técnica número 4 da Anvisa, que ela norteia algumas ações da vigilância sanitária. Ela é de maio, se eu não me engano. E eu acho que ela já passou o tempo dela ser atualizada.
Assim como a gente também, é lógico, esses manuais todos que existem, se a gente for comparar os manuais um por um, nós vamos ver que tem nossa, tem às vezes coisas que um fala de um jeito, outro fala do outro. Então, gente, infelizmente, o momento da gente é assim, nós vamos ter que ver as experiências, nós vamos ter que esperar alguns estudos científicos para falar, é assim que se faz. Né? Mas ao mesmo tempo que hoje nós estamos trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Não podemos parar. Né? Já estamos nessa situação. Por isso são as nossas angústias e aí por diante. Mas nós temos esses manuais para se embasar, então busquem esses manuais, leiam esses manuais, né, que é muito importante. Além disso, nós temos que acompanhar a situação epidemiológica da cidade. É o momento de atender, nós vamos poder atender. No momento que a coisa piorar, nós vamos ter que... Né, lógico, não esperamos que isso aconteça, mas nós vamos ter que melhorar. E nós temos que observar as evidências científicas das boas práticas. Muita coisa que a gente falava ali atrás, até a questão do bochecho com peróxido, muita coisa, tem que esperar 3 horas para poder atender. Essas coisas estão sendo, de uma maneira ou de outra, pelas práticas, elas estão sendo desmistificadas, né? A gente está podendo saber realmente qual o caminho seguir, né? Bom, como tudo mudou, né? Hoje a gente vai hoje a gente vai no McDonald's. A hora que você vai passar lá no caixa do McDonald's, o cara estende uma régua para você lá com a maquininha, tudo protegido, eles todos protegidos desde o começo lá da onde que você entra, com máscara, com separação, distanciamento. Você vai digitar lá só na maquininha, vai passar o cartão, digitar na maquininha, existe cartão que você nem precisa encostar, só de aproximação. Então, todas essas coisas estão mudando, né? E é lógico que eu faço campanha também, não só da odontologia, mas eu faço campanha na vigilância sanitária, que eu visito os estabelecimentos. Sim. Né? Então, você não pode ter mesa próxima, você não pode ter, por exemplo, sachê, você não pode deixar o sachê tudo numa mesa, molhos de ketchup que a pessoa pega e põe, e passa, e a outra vem, passa e vai. Não dá mais, mudou. Aí eu chego nesses estabelecimentos e falo assim, viu, você não pode mais isso. Mas assim eu não vou poder mais trabalhar, assim eu não vou mais, eu não tenho condições, é muito caro para eu trabalhar. Sim. Né? Você tem que embalar shoyu, você vai lá no japonês, o shoyu, tem que embalar individualmente lá o shoyu, porque o shoyu é legal você usar, né? Eu fui num restaurante japonês que estava tudo embaladinho, separado, isso é legal. Demonstra que a pessoa está cuidando, que ela leva aquele shoyu, e quando depois que você usa, no mínimo ela vai ter que tirar da tua mesa e ela vai levar lá para a cozinha e ela vai dar uma limpada, né? Tomara que limpe mesmo, embale novamente e põe na tua mesa. Isso demonstra cuidado, né, Felipe? Pelo menos, né? E aí as pessoas falam, mas eu vou ter que fazer isso. Nós vamos fazer isso. Sim. Nós já estamos fazendo isso. Quanto que aumentou nosso custo no consultório? Quanto que nós estamos pagando máscara? Quanto que nós estamos pagando avental? Quanto que nós estamos pagando tudo? Então, tudo isso já aumentou, mas nós tivemos que mudar? Tivemos. Por quê? Porque nós temos que promover segurança. Eu vou acelerar um pouquinho, Felipe, porque eu estou com medo do tempo, né? Tá. Tem como que tá o tempo aí? Algumas dessas normas, elas vieram também para ficar, né? Algumas coisas você vai comentar durante sua apresentação aí que elas vieram para ficar. Tem coisa que não vai mudar, né? E não o cuidado é de todos, mesmo na nossa casa, no nosso dia a dia, né? É o que você comentou, numa lanchonete, num mercado. Tudo. Sim. Nós mudamos. Né? E por que nós não vamos mudar? Então, assim, nessa live eu vou apontar, assim, para não falar de tudo sobre biossegurança, eu vou apontar alguns aspectos importantes como nós fazíamos antes e por que nós vamos ter que fazer agora diferente. Né? Nós já tínhamos a questão da precaução padrão. Né? Isso já tinha embutido no consultório odontológico, que são medidas que a gente toma de cuidados, que é tanto na parte de descontaminação, na parte de esterilização, na parte de cuidado com tosse, com espirro, na parte de higienização das mãos, na parte de contato de pérfuro cortante e na parte de EPI. Nós já tínhamos esses cuidados. Né? Agora eu vou falar para vocês o que mudou com relação ao Covid.
O que nós temos que fazer? Nós já tínhamos doenças que eram que se transmitiam por aerossóis. Tínhamos tuberculose, nós tínhamos a gripe, nós tínhamos H1N1, nós tínhamos sarampo, nós tínhamos uma série de doenças que transmitiam também por contato de aerosol. Então, assim, nós vamos ter que ajustar algumas coisas, porque esse vírus, aparentemente, ele é mais transmissível, né, nessa questão. E também a questão de que ele ser, em alguns casos, ele ser muito questão de ser óbito, né, de levar ao óbito, né, diferente de algumas outras que eu falei ali. Então, a gente vai ter que trabalhar nessa questão de padrão, de precaução padrão, que a gente já trabalhava, com os mesmos cuidados, e agora eu vou falar para vocês alguns cuidados extras, tá? E aí, se vocês quiserem perguntar, vocês vão perguntando, eu vou falando, eu vou abordar a questão do consultório. Eduardo. Né? Pois, não. O Fábio Asnar, ele tem uma pergunta. Ele fala que a conduta frente à biossegurança, ela é notória, mas ela não é específica, né, para o Covid-19. Já era e deve ser um protocolo. O que a classe peca é não fazer a vigilância com relação à testagem periódica. Quanto a isso, eu não sei se... Testagem periódica? Deve estar... Bom, é lógico, é o que eu te falei. A gente está em frente, nós, como profissional, já estávamos expostos a uma série de doenças. Nós já tínhamos cuidados. Só que a questão, a gente tinha, por exemplo, H1N1, quando surgiu, primeiramente a AIDS, né? Antes da AIDS, ninguém se preocupava com luva e ninguém se preocupava com mais nada. Né? Mas nós temos que lembrar, depois disso, depois vieram outras pandemias, vão vir, e cada década, nessa década nós tivemos 2 pandemias, e a cada década nós vamos ter mais pandemias, com novos vírus, com novas doenças. Então, assim, a gente vai se preparar, lógico, nós estamos frente a uma pandemia nova, e tem algumas situações que a gente vai se preparar de acordo com aquilo que precisa. Agora, teste, eu não entendi o que ele quis dizer com testar mais. Mas, enfim, nós temos que estar preparados para essas situações, para essas doenças novas que estão surgindo, e não esquecer que, é lógico, a gente já trabalhava com essa área de biossegurança, aqueles que trabalham certinho e que já faziam usavam todas as medidas de biossegurança, não estão tendo muita dificuldade, né? Bom, com relação ao atendimento primário, antes de atender os pacientes, a gente já teve várias lives falando, né? Então, esse momento é o momento da gente estar ligando para o nosso paciente, retornando os pacientes, ligando, indagando sobre ele, sobre se ele tem algum sintoma, se ele teve contato com doente contaminado, antes da consulta, né? E aí a gente vai começar a fazer uma agenda, né? A gente não vai atender uma agenda que a gente atendia mais. Isso é a primeira mudança. Não dá mais para atender. Eu aqui na clínica, eu estou com uma agenda que, assim, eu já falei para as meninas, vamos diminuir e tal, não sei o que lá. Não dá para atender mais na mesma, porque a gente não consegue limpar, a gente não consegue se organizar da mesma forma, com os cuidados que a gente precisa ter. Então, a agenda física, não dá mais aquela agenda, blá, 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 não dá mais para paciente na sala de espera, um sentado do lado do outro, 3 pacientes, 4 pacientes. Inviável. Não dá. O próprio paciente se sentem mal com isso. Né? Não infelizmente, gente, infelizmente o momento ainda não permite. Né? Talvez daqui a um tempo que a gente tenha mais esclarecimento sobre essas questões, orientar a paciente, não trazer acompanhante, né? Essas coisas. Bom, essas coisas todas, todo mundo já está falando, né? Eu acho que se alguém tiver dúvida, alguma coisa com relação a isso, pode perguntar, depois eu deixo o meu e-mail, pode perguntar e a gente vai tentando resolver, né? Então, sala de espera, não dá para ter todas aquelas cadeiras, toda aquela café, bolachinha, suco. Nesse momento não permite mais esse tipo de coisa. Não é momento, porque não dá para você descontaminar. Você vai ter que limpar aquilo o tempo todo. Como que você vai ficar limpando cafezinho, água? Na minha clínica aqui eu deixo assim, a minha secretária dá o copo de água, tal. A pessoa pede, ela orienta, ela fala assim, olha, por favor, higienize as mãos antes de pegar no bebedouro. O bebedouro tá ali, né? Mas eu higienize as mãos, tal. Então, todos esses cuidados extras, revista, brinquedo, todas essas coisas, né, a gente vai ter que... São coisas que mudaram,
que não dá para a gente ter mais como a gente tinha antes, né? Eu acho que pode ser que mais para frente isso volte volte ao normal, não sei, mas a gente vai ter que repensar essas coisas. Será que depois a gente vai descobrir que tudo isso aí não precisa, não é tão assim, não se transmite tanto assim? Orientar o paciente que use máscara de tecido, isso já é óbvio, né? R$5.000 a multa para quem entrar no consultório sem máscara de tecido. Dispor de álcool 70 para os pacientes, ter local para o paciente higienizar as mãos. E é importante que as suas recepcionistas permitam um distanciamento de 1 metro entre o paciente. Elas mantendo 1 metro de distância entre o paciente, acho que uma pergunta que acho que é muito comum é se elas precisam usar a máscara cirúrgica. Não necessariamente. Se elas tiverem a distância de 1 metro da recepção, permitir uma distância de 1 metro do paciente, a recepcionista pode usar máscara de tecido. Tá bom? Questões importantes com relação aos nossos funcionários. E a nós mesmos, não usar pulseira, anel, cordão, brinco na área de trabalho. Importantíssima, a sala de espera está bem ventilada. Não dá para ter uma sala de espera fechada. Tem que ventilar. Eles vão perguntar, mas a minha sala é fechada, só tem um ar-condicionado. Aí nós vamos discutir esses aspectos, mas à frente, né, na hora que eu for falar da sala clínica, e a gente tem que estar tomando cuidado com isso. Bom, enfim, gente, e as outras coisas e as medidas que nós podemos tomar? Tapete, né, aquela questão do tapete, acho que pergunta muito sobre tapete, é obrigatório ou não. Tapete não é obrigatório, mas se você quiser colocar o tapete, a Anvisa diz que não tem tanta eficiência, que vai ter tanto risco de contaminação de você entrar na clínica, desde que você higienize seu chão entre um paciente e outro, aumente a higienização, talvez você não precise usar tapete. Enfim. E com relação à área física do consultório, né? E a questão principal, que as perguntas que mais fazem, que é a questão do ar-condicionado. Né? Eu posso ter, e como que eu faço? Né? É a sala de atendimento. Como que eu vou fazer agora, né, Felipe? E aí? Eu não tenho janela, eu tenho uma sala fechada. Nessa questão, se orienta para que quanto mais puder ventilado e menos uma ventilação mecânica, melhor. Porque, de repente, o colega desliga o ar-condicionado e liga um ventilador com a janela aberta. Nunca foi recomendado ventilador em consultório odontológico. Tá? Nunca foi. Isso nunca foi aprovado por conta do aerossol, você espalhar o aerossol para todo o canto. Tá? O ideal hoje, que a gente está falando na questão mais ideal, seria a gente ter um sistema de exaustão, porque os ar-condicionados, esses splits, eles não fazem exaustão. Eles fazem eles não renovam o ar, eles não tiram o ar que estava ali e colocam ar novo. Sabe? Ele só gela o ar lá, ele não renova o ar. Tá? O ideal seria a gente ter uma equipe que avalia a questão de engenharia, avaliar uma questão de exaustão, colocar exaustor juntamente com o ar-condicionado para que esse ar seja renovado. E aí existe a norma da Anvisa que fala como que é o tratamento de ar, que é 18 metros cúbicos por hora, né? Dependendo da área lá, que você tem que fazer um cálculo, mas da renovação do ar. Enfim, isso seria o ideal. Hoje, falando na nossa realidade, o que seria melhor? Você ter a janela aberta, você ter o ar-condicionado, pode usar o ar-condicionado, que quem aguenta hoje, com tanto CPI que nós vamos ter que ter, quem que vai aguentar ficar do jeito que nós vamos ter que paramentar num consultório sem ar-condicionado? Então, eu consultei o CVS, que é o Centro de Vigilância Sanitária, então a gente chega no consenso, a gente olhando as lives, tem live que fala que não pode ar-condicionado, outras, mas nós estudando e avaliando, eu acho que a melhor maneira seria a porta fechada durante o atendimento, porta fechada, janela aberta e pode o ar-condicionado ligado. Eu não tenho janela, só tenho o ar-condicionado ligado. Infelizmente, tem que entender? Vai atender. Mas pense que você tem que repensar a questão de planejar a exaustão.
Sim. Vai ter que pensar. A não ser que daqui uns 5 meses, 3 meses, a OMS, os estudos americanos, eles falam assim, não, o SARS-CoV-2 ele não é transmitido pelo aerossol. Não vai precisar, ele não é tão transmissível. Estudos demonstram isso. Mas, de qualquer forma, a melhor maneira, hoje, o que nós temos como base, com estudos científicos, são que tem que ter um sistema de exaustão. Tá? O centro cirúrgico, certo, já tinha filtragem, sistema EPA. Então, nós temos que, talvez, começar a pensar nessa questão. Tá? Aí vem aquela questão da pergunta, né? E o UVC, e o tratamento de ozônio, aqueles spray que deixa no consultório, né? Filtro EPA, tem hoje um dispositivo que é um equipamento que você põe do lado da cadeira com filtro EPA. Olha, gente, nós estamos numa fase de pandemia, as empresas estão querendo vender tudo que pode. É alguma coisa comercial, Eduardo, que isso também... Puxa, eles estão num momento de dificuldade financeira. Qualquer coisa que você... Nossa, que resolva a tua situação. E o dentista está aflito para resolver também. Muita coisa, tá? Eduardo. Mas, na verdade, né, Felipe? Você quer... Puta, aquele spray que você vê, você sabe a mídia todo dia. WhatsApp, meu. Spray, máscara com prata, vental de não sei o que lá. Tomara a Deus que tudo isso funcione, que seja comprovado cientificamente. Sim. Mas, infelizmente, a gente não tem embasamento científico. Né? É isso que a gente não tem embasamento como o medicamento não tem, como a vacina não tem, como todas as outras coisas não tem. Né, Felipe? Mas, assim, o VC já tem alguns estudos da Anvisa, já está falando. O VC, ele não atinge áreas onde tem sombra. Não adianta. O VC no consultório, onde você não vai conseguir descontaminar todas as superfícies, porque tem muito lugar de sombra. Sim. O consultório tem muita barreira. Então ele não entra, onde a luz penetra, o VC é onde a luz penetra. O ozônio também, ainda não existe tratamento científico e assim, demonstra que tem as questões de aquelas câmaras de ozônio, que tudo lá e causa irritação, tem uma série de coisas. Então tem nota técnica, se vocês buscarem na Anvisa, tem nota técnica falando sobre ozônio. Não está definido, ainda não tem registro. Esses sprays, todas essas coisas, não tem registro na Anvisa. Filtro EPA, esses portáteis também, conversando assim, com os outros colegas, não é tão eficiente esses filtros EPA portáteis. Não é um sistema de engenharia planejado e tudo mais. Então, gente, na hora de for gastar dinheiro, tudo bem, é tudo coisa a mais que você tem que ter, que você pode ter, né? Mas não só isso, não só essas questões. Você vai ter que descontaminar, você vai ter que esperar, você vai ter que ter uma ventilação, todas essas outras coisas você vai ter que ter também. No consultório odontológico, quem tem a área de paramentação? Né, Felipe? Sim. Quem tem hoje? Puta, eu fico assim, eu não tenho aqui na minha clínica a área de paramentação. Eu estou numa situação que onde que eu vou me trocar, onde que eu vou me paramentar, entendeu? Nós temos situações complicadas. E nós vamos ter que repensar, falar assim, viu, onde nós vamos nos paramentar? Né? Hoje nós estamos, onde nós estamos, né? Nós não temos essa área. Então, o ideal seria uma área de paramentação onde você chegasse, tirasse sua roupa da casa, você colocasse nos armários fechados, não só você, como sua equipe também. Toda a equipe. Você chega, você tira aquela roupa, você tem lugar para lavar a mão, você tem um lugar para você passar álcool 70, você deixa ali. E separado da onde você vai vir, quando você vier sujo, né? Mas são coisas que a gente vai, né? Então, são coisas que, igual ele falou, nosso colega falou lá, mas a gente já se preparava nisso. Mas se for tão crítica a situação, a ponto de a gente ter que se preocupar com essa situação, né? Então, nós vamos ter que repensar a estrutura física da clínica, né? E a gente sabe que a desparamentação é um dos processos mais críticos da contaminação. A gente se paramenta, tudo no momento da... Eduardo, o que você orienta o uso do pijama cirúrgico? Você acha que é legal para nessa paramentação? Se você tiver uma sala adequada, tirar a roupa que a gente usa no dia a dia, colocar num lugar apropriado, colocar o pijama, entrar, ou seja, se não tiver o trânsito... Ótima pergunta, Felipe. Ótima pergunta. Assim, o pijama, não o scrub ou
ele não é necessariamente considerado, né, um EPI. Ele é na verdade, o uniforme privativo. Ele nada mais é do que uma roupa que você vai pôr para o profissional trabalhar. Eu acho que ele não é considerado um EPI, mas ele é uma ótima ferramenta se a gente for pensar em controle de infecção. Né? Porque nós vamos chegar da nossa casa, vamos para a clínica, aí tendo um lugar ideal, você tira e coloca o pijama. É com ele que você vai trabalhar. Né? Aí, na hora que você terminou todo o seu trabalho, você vai tirar ele, você vai colocar ele dentro de uma sacola. O ideal seria que na própria clínica tivesse um local para você lavar ele. Sim. Né? Então, ou mandar para uma empresa especializada, terceirizada, que você lavasse esse avental, esse pijama. Né? Então, aí você vai, como nós não temos essa situação muitas vezes, o que você vai fazer? Você vai embalar ele, você vai colocar numa sacola e vai levar para casa, mas você vai para casa com a tua roupa que você não trabalhou o dia inteiro com ela. Né? É lógico que você vai usar outros materiais de proteção em cima do pijama, né? Nosso tempo está meio esgotando aqui e tinha muita coisa para falar. Mas assim, então você vai chegar em casa, o que você vai fazer? Você vai pegar esse pijama, você vai deixar ele de molho no sabão durante 30 minutos, tá? Um pouco de hipoclorito, você vai deixar lá 1%. Na verdade, você pode ter, eu tenho até aí a quantidade que você tem que pôr, na proporção, eu acho que é 25 ml para 1 litro de água, acho que vai dar mais ou menos. Você tem que deixar ele de molho no hipoclorito, e depois você pode lavar na tua máquina de lavar. Lembrando que você vai fazer o ciclo, de preferência, se tiver a máquina de lavar com o ciclo de água quente, você faz o ciclo de água quente, e depois que você lavou esse pijama na tua máquina de lavar, você faz a descontaminação da sua máquina de lavar com hipoclorito, faz um ciclo lá para você poder lavar a roupa do teu filho, lavar a roupa da tua casa. Beleza? Enfim, é assim. Mas a gente vai estar trabalhando, né, Eduardo, com várias... Oi. Você acha que pode ser usado lisoforme líquido nessa máquina de lavar também? O lisoforme é quaternário de amônio. Ele pode ser utilizado também, ele é um bom descontaminante também na máquina. Ele é um quaternário de amônio, ele serve para descontaminação também. Mas, claro, a água sanitária, né, ela acaba sendo hipoclorito, é mais barato. Mas você pode usar o quaternário de amônio também para descontaminação. Não vamos misturar um pouco, Felipe, só tomar cuidado que o pijama cirúrgico é de tecido, né? E não vamos misturar com aqueles macacão de plástico, que aí é uma outra conversa que nós vamos falar, se der tempo, mais para frente. Tá? Senão a gente marca um outro momento para a gente falar sobre isso. Mas vamos lá. Então, para proteção da roupa, nós vamos ter que começar a utilizar, acima desse pijama, a gente usava o jaleco. Em todo atendimento a gente usava o quê? O jaleco de tecido. Não dá mais. Nesse momento, pela forma de transmissão que é o SARS-CoV-2, a gente não pode usar mais atendimento de roupa de tecido, jaleco de tecido. A gente vai estar levando esse jaleco de tecido, a gente vai estar trabalhando próximo de um paciente e outro, né? Não é mais recomendável. Infelizmente, assim, a gente trabalhar com jaleco de tecido com um paciente, mesmo que seja um procedimento, mas eu vou fazer só ortodontia, vou fazer só, viu, o risco de contaminação de um paciente e outro. Você pode usar um avental mais barato, de 30, uma gramatura menor, se você não vai fazer aerosol. Né? Você usa um avental mais barato, de 30 gramas, porque hoje um avental mais barato custa R$5, R$6. Né? De 30 gramas, mas que você vai pôr por cima daquela roupa que você vai estar utilizando. Agora, usar sempre aquele avental de tecido e vai para lá, e vai para cá, vai para lá, não dá mais. Então, agora, se você for aerossol, você vai ter que lançar a mão de um jaleco, de um avental, sobre essa roupa de pijama, que vai ter que ter, no mínimo, ele tem que ser impermeável, de acordo com o fabricante, ou ter a gramatura de 50 por metro quadrado de proteção. E ser também, ter eficiência de proteção contra vírus e bactérias. Né? Eduardo. Pois não. A gente tem mais 10 minutinhos. Tem uma pergunta você está falando do EPI, mas depois eu gostaria que você falasse na sequência
O colega pergunta em relação às superfícies do consultório. Que produtos Vamos lá, usar. vamos dar uma pula. A Maria Olinda já está dizendo que é assunto para 2 lives, Eduardo. Eu acho que eu também fiquei preocupado com isso, gente. Eduardo. Eu fiquei preocupado com isso e é muita coisa para falar sobre biossegurança, mas eu sei que a aflição de vocês é grande. Eu ia falar sobre, por exemplo, esses aventais de plástico, que se seria recomendável ou não. Nós tivemos alguns problemas no Brasil que a pessoa usou esse avental de plástico, saco de lixo. Aí, então, tudo bem, faltou avental, não temos avental de gramatura, teve que usar, na Europa também teve que usar avental, teve que usar saco de lixo. No Brasil, o primeiro dentista que usou saco de lixo foi parar nas redes sociais e a paciente foi processar o dentista porque ele estava usando saco de lixo para atender ela. Então, assim, só que existe assim, aquela roupa de plástico, aquela roupa grande de plástico que nós vamos usar entre um atendimento e o outro, que é de pulverização, aquilo é legal para proteção, mas, gente, entre um paciente e outro, a gente não consegue descontaminar aquilo lá. A gente não consegue fazer uma descontaminação. Se a gente não consegue limpar, como que nós vamos limpar uma roupa daquele macacão entre um paciente e outro? Porque você tem que limpar entre um paciente e outro e descontaminar. Como que você vai limpar aquele avental? Bom, eu vou limpar com água e sabão, vou deixar de molho entre um paciente e outro. Você vai ter que deixar 30 minutos de molho aquela roupa de plástico para atender, e depois você vai ter que passar a descontaminação álcool 70 em toda a superfície, ou quaternário de amônio, lisoforme, em toda a superfície. Você não vai conseguir limpar aquilo entre um paciente e outro. E outra, uma capa de chuva. Tudo bem, mas não temos. Tem que tomar com alguma coisa. A capa de chuva, aquele avental, aquela roupa, eu não vou jogar fora. Eu vou tentar entender entre um paciente e outro. Mas a capa de chuva eu posso jogar fora. Tudo bem. Então, só cuidado, porque a capa de chuva, muitas vezes, ela não tem barreira microbiológica, ela tem poros que o vírus pode passar. Aí já não tem teste de eficiência de barreira microbiológica, a capa de chuva. Sim. Ela não é obrigatória a ter, né? Ela pode até passar o vírus por ela, mas vamos dizer que não passe. Que os poros dela sejam menor que 3 micrômetros, que é o tamanho do vírus, menor do vírus lá, gotícula e tal. Vamos supor que não passe o vírus por ela. Isso é cuidado na hora de remover. Porque o TNT, o SMS, ele ainda absorve um pouco o aerossol, a gotícula, e na hora que você tira ele, não voa para tudo quanto é lado. A capa de chuva, na hora que você tirar, ela tem esse risco de contaminar mais as superfícies. Entendeu? Enfim. Proteção para boca e nariz. Máscara cirúrgica N95. Tá? Eu vou usar PFF2 ou N95. A diferença é só PFF2 é no Brasil, N95 é nos Estados Unidos. É a forma de classificar. A N95, ela barra 95 de bactéria. A PFF2 barra 94% de bactéria. Mas dá tudo igual. Máscara de tecido não vamos usar de jeito nenhum. Sim. A gente vê na live dentista com máscara de pano, de tecido, com aquele tecido de prata, que mata os SARS-CoV-2, não sei o que lá. Gente, até que tudo seja explicado, não é para usar máscara de tecido no consultório. Consultório odontológico é máscara N92, respirador N95, PFF2 e máscara cirúrgica. Quando eu vou usar máscara cirúrgica? Máscara cirúrgica eu posso utilizar quando não tiver aerossol. O PFF2 N95 eu vou utilizar sempre que eu tiver aerosolização. Tá bom? Máscaras de o respirador o N95 que tem válvula, eu posso utilizar? Não deve, porque ele não protege o paciente da nossa expiração. Ele protege a gente, mas aquela válvula, ela permite que a nossa expiração saia por lá. Então, não é recomendado. Tá? Usar máscara cirúrgica sobre a N95 é recomendado? Não é recomendado. Por quê? Primeiro que o mais recomendado seria o Face Shield. Tá? Para não contaminar a N95. Tá? Além disso, seria um desperdício de máscara cirúrgica, além de dificultar mais ainda a respiração nossa. Sim. Já é difícil respirar com a N95, você põe uma máscara cirúrgica por cima, você está gastando máscara cirúrgica e você não consegue respirar direito. Tá? Você acha que tem necessidade, Eduardo, de colocar o óculos junto com o Face Shield? É recomendável.
tá? O uso de óculos e, por cima, o face shield. Tá? Óculos nosso de grau não é óculos de proteção. Tá? Mas é recomendado usar. Se você for ler os manuais de biossegurança, até alguns falam que talvez não necessite usar o óculos quando você usa o face shield. Mas eu li vários artigos, várias coisas. Eu recomendaria usar o óculos de proteção e mais o face shield. Tá? O gorro. O face shield, ele é uma proteção, até porque, assim, ele vai proteger o pescoço, vai proteger outras áreas, e vai proteger a N95, que é cara, que a gente talvez tenha que reutilizar, né? O ideal a N95, seria, primeiro, que ela seja de uso único. Mas como nós estamos na escassez, a Anvisa, a própria nota técnica 4, permitiu que a gente utilizasse a reutilização da N95. Né? Eu vou pular aqui, até tinha umas coisas que eu ia falar, mas eu vou, com relação a N95, a primeira situação ideal que seria usar ela de uso único. Em um segundo momento, a gente poderia usar durante todo o período a N95. Seria o melhor. A gente usar, por exemplo, vou atender uma manhã com ela. Então, eu atendo toda aquela manhã, depois descarto. Um terceiro que não está permitido, não tem ainda protocolos, seria o reprocessamento da máscara. Eu tenho o UVC que reprocessa a máscara. Não está permitido nesse momento. Reprocessar máscara N95. Pôr na estufa, pôr no micro-ondas, esquentar com não sei o que, pôs em banho-maria, não sei o que. Ela não existe protocolo hoje que permita isso. A joia? Com relação... E o último que a Anvisa liberou, que seria o reuso. Que é aquela questão da gente ter a máscara e utilizar. Lembrando, alguns protocolos que falam que a gente pode ter 5 máscaras, uma para segunda, uma terça, quarta, quinta e outra para sexta-feira. E a gente trocar, porque daí o vírus fica lá incubado. Mas tem toda a forma certa de armazenar. Aí você vai ter 5 potinhos para armazenar essas máscaras, esses respiradores. E nós vamos ter que tomar cuidado, né? Na hora de colocar, na hora de retirar, e sempre ver se ela... Porque qual que é a função? A gente poderia usar máscara cirúrgica, mas a gente usa a N95 por questão da vedação. A N95, ela permite a vedação para aerossol. Não entra aerossóis pelo lado. A máscara, se a gente tivesse uma máscara cirúrgica que fosse bem vedada, a gente poderia usar essa máscara cirúrgica. Sim. Só que a nossa máscara cirúrgica no Brasil... ela tem aberturas, e aí o aerossol, o vírus, acaba entrando por trás. Né? Então é isso, mas a gente tem que ter essa questão de ter a condição adequada desse respirador, né? Ver se ela não está rasgada, se ela não está úmida, então a gente tem que trocar. Bom, eu ia falar, se vocês quiserem perguntar, já que eu não tenho muito tempo, eu ia ainda falar sobre o Face Shield com relação à descontaminação do Face Shield, né, que muitas vezes as pessoas perguntam. A gente tem que recorrer aqueles Face Shield, até vai ser sorteado, né, Felipe, o Face Shield aí. A gente tem que estar cuidando que a questão do Face Shield. O Face Shield, ele pode ser descartável e pode ser descartável, ele pode ser reutilizável. De preferência, esses face shields que tem espuma e tal, é difícil descontaminar ele, de fazer o processo de limpeza. Esses eu já diria que é difícil a gente usar ele como... Eu acho que já seria o face shield descartável. Tá? Agora, os outros que permita a descontaminação, e aí eu vou falar que o álcool 70 não é muito recomendável para a descontaminação do face shield, porque o álcool 70, ele, com o tempo, ele vai embaçando, vai opacificando. Pode falar, Felipe. A gente tem 2 minutos, Du. Bom, então eu vou falar o seguinte para vocês. Vou resumir aqui. Se vocês quiserem, eu disponibilizo uma aula falando sobre desparamentação, sobre paramentação, sobre o que a gente poderia descontaminar em consultório. Acho que descontaminação das superfícies em consultórios. Ia falar sobre aerossol, como diminuir os aerossóis. Enfim, então nós vamos deixar um recado aqui para a turma. Que nesse momento, né, a gente precisa ter, primeiramente, conhecimento. Não dá para a gente sair trabalhando sem conhecimento. Né? Nós não queremos ser dentistas responsáveis
pelo que nossos pacientes sejam contaminados ou que nossos colegas se contaminem, nossa equipe se contamine no consultório. Então, nós temos que estar atento. E um dos EPIs que eu acho importante é o conhecimento e o outro é a prudência. A gente tem que se vestir desses EPIs. Fala, Felipe. Precisa encerrar, cara. Então, vamos lá. Vamos encerrar. Segundos. Desculpa, a gente acabou estendendo. A gente fala. E aí, quem tiver dúvida, quiser mandar um e-mail, a gente vai deixar o e-mail aí na PCD.